sou a Fernanda, seja bem-vindo ao podcast Ciclo Rural, podcast da pecuária. No episódio de hoje, nós vamos retomar os episódios semanais do podcast Ciclo Rural. E hoje eu tô aqui inaugurando um microfone novo, uma estrutura nova aqui, e eu quero pedir o seu feedback. Depois me manda lá no direct do Instagram, ou se você tá assistindo aqui pelo YouTube, porque a gente tá inaugurando também o canal no YouTube, com episódios semanais aqui do podcast, não só em áudio, mas também em vídeo, se você prefere, né, assistir do que só ouvir. Eu quero que você me dê o feedback, então me deixa aqui ou nos comentários do YouTube, ou me manda um direct lá no Instagram, me deixa saber se você gostou desse novo formato do podcast Ciclo Rural, que vai voltar com tudo a partir de agora. Bom, no episódio de hoje, nós vamos falar sobre uma das maiores dificuldades que os médicos veterinários que fazem IATF possuem lá no campo. Na verdade, não é uma dificuldade no campo, né? Normalmente, os médicos veterinários que trabalham com reprodução, eles são muito, muito bons mesmo na técnica da reprodução. Eles têm a tendência de estudar muito, devorar vários artigos científicos, cursos, estão ligados aí em todos os eventos, palestras, né, com os grandes especialistas da área de reprodução. Sabe as diferenças aí dos protocolos, a quantidade, né, de ml que tem que aplicar de cada fármaco, qual dia, o horário. Eles são realmente grandes experts na parte técnica da reprodução. E isso é um ponto muito positivo, né? A reprodução no Brasil, principalmente em gado de corte, ela é referência mundial. Nós somos considerados aí um dos países mais avançados em tecnologias reprodutivas para gado de corte. Então, isso aí é um fato que está muito claro para todo mundo, né? O quanto que os veterinários são excelentes técnicos na parte reprodutiva. Mas não é só inseminar a vaca, né? Inseminar a vaca ou seguir ali o protocolo reprodutivo, farmacológico indicado é um passo extremamente importante para a gente ter uma prenhez dessa vaca. Mas um segundo passo é entregar esse resultado para o produtor. Muitas vezes o veterinário vai na fazenda, realiza um excelente serviço na parte da reprodução, mas ele não consegue mostrar isso para o pecuarista. O pecuarista ele não enxerga o serviço que o veterinário fez ali na fazenda. Ele não consegue valorizar esse serviço. E muitas vezes, porque o veterinário demora para entregar um resultado, né, um relatório, porque esse relatório, ele não é tão claro, né? Muitas vezes o veterinário vai, faz a coleta dos dados numa planilha de Excel simples, até aí tudo bem, mas ele só manda essa planilha para o produtor com lá a vaca que está vazia ou a vaca que está prenhe, de qual autor que a vaca está prenhe, né? Ele não elabora um relatório com gráficos, com indicativos, com indicadores, com benchmarking, né? Comparando o desempenho da fazenda com outras fazendas da região, do Brasil, né? De outros programas que outros veterinários utilizam. Então, é importante não só a gente executar um bom serviço técnico, mas também entender a importância de entregar esse resultado para o produtor, né? Isso é importante para o produtor, né? Ter uma visão do que está acontecendo dentro da fazenda dele, conseguir tomar melhores decisões a partir de dados e não simplesmente de achismo, né? Ah, eu acho que essa é a melhor vaca, eu acho que isso, eu acho que aquilo. Não, tomar decisão fundamentada nos dados. Mas para isso ele precisa ter acesso a esses dados, né? E é o nosso papel como técnicos dentro da fazenda orientar o produtor, coletar esses dados, transformar esses dados em informação para que as decisões sejam melhor tomadas dentro da fazenda. Bom, então na minha opinião, uma das maiores dificuldades que os veterinários têm é justamente analisar os resultados da estação de monta. Adicionado a dificuldade em conceitos, em conhecimento, com gestão, administração, Excel, né, análise de uma forma geral, tem também a falta de tempo, né?
Os veterinários, na época de estação de monta, eles vivem numa correria infinita de uma fazenda para outra e às vezes não tem realmente tempo para parar, observar os dados de cada fazenda e analisar essas informações. Mas para te contar, né, para te exemplificar aí como isso é importante, eu quero te trazer um caso que aconteceu comigo, que aconteceu com a Ciclo Rural há uns 2 anos atrás, aí numa fazenda que a gente prestava um serviço, prestava essa consultoria reprodutiva. Hoje nós não fazemos isso mais, né? Hoje a Ciclo Rural ela é uma empresa de análise de resultados, de gestão pecuária. Então, nós trabalhamos nos bastidores aqui da produção, né? A gente não vai inseminar as vacas mais. Mas lá em 2020, 2019, né, 2020, a gente ainda prestava esse serviço e aconteceu esse fato numa fazenda. Bom, a gente fazia a TF nessa fazenda e a análise e a parte de gestão, né, análise dos resultados. E fomos lá, fizemos o planejamento genético, escolhemos os touros que eram mais indicados de acordo com a necessidade da fazenda, até aí tudo certo, tudo conforme o orientado. Bom, e nesse planejamento genético nós escolhemos 3 touros para serem usados na estação de monta da fazenda. Era uma fazenda de gado comercial, né, que tinham vacas Nelore e a inseminação era toda feita com touros Nelore também. Então, nós escolhemos esses 3 touros baseados ali nos indicadores e no objetivo de produção dessa fazenda, mas não ia ter um acasalamento direcionado, então a gente não ia acasalar exatamente um touro com cada vaca. Não, esses 3 touros, eles se encaixariam geneticamente, né, e morfologicamente em qualquer vaca, então nós optamos por fazer um acasalamento, né, uma inseminação aleatória. E aí a gente descongelava de 5 em 5 doses e de cada touro, né? Fazendo esse revezamento entre os 3 touros. Fizemos isso no primeiro lote de ATF, no primeiro lote de inseminação. E aí, logo depois que as vacas foram diagnosticadas, nós já geramos um relatório, né? Então, as vacas foram diagnosticadas, aquelas que ficaram vazias, elas já foram reprotocoladas, né? Ressincronizadas. E as que ficaram prens, beleza, seguiram a vida delas ali na fazenda. Mas a gente já fez, depois do primeiro DG, uma análise parcial dos resultados. Quando a gente fez essa análise parcial, o que nós observamos? Que a taxa de concepção de dois dos 3 touros usados foi muito próxima. Então, 2 touros ficaram ali com uma taxa de concepção, um touro de 55% e o outro touro de 58%. Ótimo, né? Na época a gente tinha uma estimativa, assim, uma expectativa de ter uma taxa de concepção de 52%. Então, conseguimos com esses 2 touros superar a nossa expectativa, né? 55% e 58%. Mas aí veio o primeiro susto, né? O terceiro touro que a gente tinha usado entregou uma taxa de concepção nesse primeiro protocolo de ATF de 39%. Além de estar muito abaixo da média, né, muito abaixo da média desses 2 touros, também estava muito abaixo da nossa expectativa, que era 52%, né? Ou, no mínimo, a gente tinha uma expectativa negativa de ser 50%. E o touro entregou 39%. E aí a gente ficou muito preocupado, né? Os 2 outros touros que entregaram um desempenho satisfatório, eles já tinham sido usados pela nossa equipe de reprodução, naquela fazenda ou em outras fazendas também. Então, a gente já tinha, né, uma segurança no resultado desses touros. E esse terceiro touro era um touro jovem, né, que a gente resolveu testar, a gente resolveu inserir esse touro ali na fazenda. E aí, a gente teve esse susto. Qual que foi, por que a gente não teve um erro tão grande na fazenda, né? Porque nós fizemos essa análise de resultados muito rápida. Então, fez o diagnóstico de gestação antes de inseminar pela segunda vez as vacas, a gente já tinha esse resultado em mão. E aí nós já conseguimos tomar uma decisão rápida, né? Então, o problema não é errar dentro da fazenda. Nesse caso, não foi nenhum erro, né? Foi uma falha de um touro específico que pode acontecer, né? A qualidade de sêmen dos touros, ela tem uma variação muito grande. O mesmo touro, ele pode, né, produzir uma partida de sêmen com uma qualidade extraordinária e uma outra partida com uma qualidade não tão boa assim. E mais, né, tem mais um agravante, que a qualidade seminal
analisada no laboratório, ela não reflete a taxa de concepção real. Então, a gente tem essa distância aí, né? Enfim, mas como nós fizemos essa análise muito rápida, nós percebemos essa falha e aí já tomamos uma decisão. Então, no primeiro momento, antes de analisar, de discutir com a central, né, de pesquisar mais sobre esse touro, a decisão imediata que nós tomamos foi: não vamos inseminar, né, de novo com esse touro por enquanto. Então, se a gente for inseminar com ele de novo, vai ser lá no final da estação de monta. Na inseminação que a gente tinha na próxima semana, a gente já decidiu não usar esse touro. Usamos só os outros 2, né? E aconteceu exatamente isso. Eu comecei a pesquisar, né, conversei com vários outros produtores que tinham usado esse touro, conversei com veterinários e todo mundo tinha tido um resultado abaixo da média na concepção. Era um touro excepcional na produção, né? Hoje que nós já desmamamos, já vendemos as bezerras dele, os bezerros, é impressionante, assim, os bezerros dele são muito acima da média no ganho de peso. Então, talvez, para uma fazenda que produz touros, né, que precisam daqueles touros que sejam muito destaque, usar um touro desse que entrega uma concepção mais baixa faça sentido, porque você vai agregar valor no produto, né, no que você vende. Mas uma pessoa que vende uma commodity, né, vende um bezerro na desmama, e na época essa fazenda ainda não vendia bezerro por quilo, né, vendia o bezerro na perna, na quantidade de bezerros, não fazia sentido ter uma taxa de concepção pior, né? A taxa de concepção era mais importante do que o peso, do que o desempenho que esse bezerro ia entregar. Então, no final, como nós tínhamos todos os dados coletados, né, padronizados, com muita qualidade, e esses touros tinham sido usados de forma aleatória, né, e a gente tinha isso tudo planilhado, então nós conseguimos confrontar a central, e a central realmente admitiu que aquela partida não tinha sido uma partida tão satisfatória e trocou o sêmen para essa fazenda, né? E isso só foi possível porque a gente tinha essa coleta de dados e nós fizemos essa análise de resultados muito rápida. Se a gente não tivesse feito essa análise, né, deixado para fazer essa análise só no final da estação de monta, a gente ia continuar usando esse touro normalmente, né, sem entender qual que era o problema que estava acontecendo ali com as vacas. A gente podia achar que era um problema do protocolo, que era um problema da nutrição, né, que podiam ser vários outros problemas, ou que era um problema de fertilidade das próprias vacas, né, e na verdade não era. Se a gente continuasse usando esse touro, a fazenda poderia ter tido um prejuízo de até 140 mil reais, né? Pela quantidade de bezerros a menos que esse touro deixaria na fazenda em relação aos outros touros que foram usados ali naquela estação de monta. Então, é muito importante analisar os resultados. Eu sou especialista em análise de resultados, tenho um serviço que eu presto específico para os veterinários, que é o serviço de gestão reprodutiva, onde o veterinário vai para o campo, faz o serviço dele técnico muito bem feito, coleta essas informações numa planilha, me manda a planilha e eu faço todas as análises. Então, o veterinário não tem que se preocupar, ele pode usar o tempo dele para conseguir mais clientes, né, para prestar mais serviço, ou para passar um tempo livre ali com a família, com os amigos. Enquanto isso, eu faço todas as análises e entrego para ele já um relatório pronto para enviar para o produtor, né? Então, para trazer mais praticidade e também para entregar melhores resultados para os clientes desse veterinário. Se você quer saber mais sobre como funciona a gestão reprodutiva, se ela vai te ajudar, né? E se encaixa no seu orçamento, me manda uma mensagem lá no Instagram, @ciclorural, que eu vou adorar conversar um pouquinho mais com você, entender mais a sua situação e quem sabe a gente pode fazer uma parceria e trabalhar junto. Bom, se você gostou desse episódio, também me comenta aqui, segue, né? Se inscreve nos canais aí da Ciclo Rural, no Instagram, no YouTube, em todas as plataformas de streaming, né? Onde você estiver ouvindo o podcast, que a partir de agora, toda semana vai ter um episódio novo no podcast Ciclo Rural. E me deixa também uma dica aqui, o que você quer saber, o que você quer ouvir aqui no podcast. Um abraço e até a próxima!